Eu quero ler mais uma vez todo o versículo 36. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus vai e diz, né? Olha, eu tenho-vos dito isso. É como eu já falei. Ele estava alertando os discípulos o que eles iriam sofrer. As perseguições que eles iriam sofrer. Que eles iriam ser tirados das sinagogas, arrastados e expulsos. Ele estava mostrando, olha, vocês vão passar por isso, por isso, por isso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Eu quebro primeiro a narrativa em dizer que a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, vai ser tudo bom, um mar de rosas e eu não vou passar por nenhuma dificuldade. Isso não existe. Jesus, em sua palavra, ele não nos garante isso, de forma nenhuma. E eu vou dizer uma coisa para vocês: aqueles que estão firmes em Cristo, que servem a Jesus Cristo de verdade, é inevitável que ele não sofra perseguição no mundo, das mais leves e simples às mais pesadas. Como eu digo das mais leves e simples? São aquelas brincadeiras muitas das vezes, né? Ah, fulano é crente e ficam zombando da gente. Isso acontece muito quando a gente é novo convertido. Até que passa um tempo eles acostumam e param. Mas são pequenas coisas e uma pequena perseguição, como das mais pesadas, como está acontecendo. Não no Brasil, mas em outros países, não é? Pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo torturadas, pessoas estão sendo assassinadas simplesmente porque confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Perseguição. Assim como os apóstolos sofreram perseguições. E nos dias de hoje ainda tem muita gente sofrendo perseguição. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que foi essa semana eu mandei um vídeo num grupo do WhatsApp da igreja. E quando eu assisti aquele vídeo, aquele pastor falando aquilo, eu fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Então, quando Jesus diz, eu tenho-vos dito isso, ele está alertando os discípulos e ele alerta a sua igreja até nos dias de hoje. Ele alerta quanto aos acontecimentos, quanto às perseguições, quanto às dificuldades que eles sofreram e a gente também passa por essas provas e por essas dificuldades nos dias de hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele sempre falou a verdade, tanto ele falou as coisas ruins, quanto também Jesus falou as coisas boas que iriam acontecer. Sempre falou a verdade. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos está na continuidade do versículo 33. Ele diz, para que em mim tenhais paz. Prestem atenção no que Jesus disse. Para que em mim tenhais paz. O que Jesus quis dizer quando ele diz isso? Para que em mim tenham paz. O que é que ele quis dizer? Que mensagem ele quis passar para os discípulos e que mensagem ele quer passar para nós hoje à noite? Vou dizer uma coisa para vocês, quando Jesus diz isso, ele nos leva a entender que a paz a qual ele nos dá não é uma paz momentânea que dura pouco tempo. Segundo, a paz que o Senhor nos proporciona não é a paz que o mundo dá. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ele deixou a sua paz. A minha paz, ele diz, eu vos dou. Mas não é como a que o mundo dá. Porque a paz que o mundo nos proporciona, ela é momentânea. Ela é momentânea. E a qualquer momento ela pode ser quebrada. Quantos acordos de paz a gente não vê, né? De líderes
líderes mundiais, representantes de nações, quando estão em guerra, em conflito, eles vão se reúnem e fazem um acordo de paz. Só que aquela paz, com o passar do tempo, ela é quebrada e as guerras voltam e não tem mais paz. Aquele acordo a qual eles fizeram não existe mais. Então a paz que o Senhor Jesus nos dá, que Ele nos concede, não é essa paz fajunta e essa paz temporária. E qual é a lição que eu tenho para a minha vida aqui? Quando Jesus diz, para que em mim tenhais paz, não é simplesmente, Ele nos dá simplesmente a paz, mas é para que a mesma paz que Ele tem, a gente também tenha. Em mim vocês vão ter paz. Enquanto a gente tiver nele, nós vamos ter o quê? Paz. A mesma paz que Ele tem, nós vamos ter. Para que em mim tenhais paz. Não é como aqui o mundo dá. A minha paz é diferente. É diferente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. A paz de Deus, que ela faz o quê? Ela excede todo entendimento. Ou seja, o entendimento humano, a lógica humana, muitas das vezes não consegue compreender essa paz que só Deus nos dá. As pessoas às vezes não conseguem discernir e entender, porque não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz vinda da parte de Deus, é algo espiritual, é algo diferente. E essa paz, ela vai guardar os nossos corações e as nossas mentes, através de Cristo Jesus, para que em mim vocês tenham paz. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: isso não quer dizer que por mim ter a paz de Cristo em minha vida, por algum momento eu não passo por um momento de dificuldade, de tribulação, de luta. Mas isso quer dizer que apesar de eu passar por momentos de dificuldades, de luta, eu vou permanecer em paz de espírito, uma paz interior. Que nem as lutas, nem as dificuldades, nem as aflições, nem as adversidades, nem o diabo, nem o levante do inferno, nem o homem pode tirar, porque essa paz eu tenho, é porque eu estou em Cristo. É a paz de Deus que está em minha vida. Terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos. Ele continua dizendo: no mundo tereis aflições. Aonde é que nós vamos ter aflições? No mundo. E onde é que nós estamos? Então o que é que nós vamos ter aqui? Aflições. Nós vamos passar por aflições. Aflições. Em algumas traduções vai estar tribulação. Tribulações é o mesmo sentido. Tribulação, aflição, opressão, adversidade, perseguição, está tudo no bolo, meu irmão. É completinho para a gente. Então no mundo nós vamos passar por essas aflições, por essas tribulações. Enquanto eu e você estiver aqui nessa terra, eu não posso enganar você e dizer, não, a gente vai passar. Mas a palavra já está dizendo, a gente vai passar. É momentânea. É como o apóstolo Paulo vai e diz: as minhas leves e momentâneas tribulações. É passageiro e é momentâneo. Não é porque eu estou em Cristo que eu vou também estar blindado e eu não vou passar por nenhuma tribulação. Eu vou. E muitas das vezes é porque eu estou em Cristo que eu vou passar por tribulação, por adversidade. É muitas das vezes porque eu estou buscando obedecer a palavra do Senhor, eu vou passar por tribulação e por adversidade.
É muitas vezes por simplesmente eu dizer, não, eu sou crente, eu vou passar por tribulação e vou passar por adversidade. A gente quer exemplo maior do que os discípulos, meus irmãos. Os discípulos com Jesus no barco, vão no meio do lago, levantou uma tempestade e Jesus estava lá. Na nossa lógica, era para se levantar nada? Se o camarada que tem toda a autoridade sobre tudo estava ali com eles, pelo contrário, era para o vento soprar a favor, não é? Que é para chegar mais rápido do outro lado. Mas não é porque nós estamos em Cristo que a gente está blindado de passar por aflição. E Jesus nos deixa claro aqui: no mundo vocês vão passar por tribulação, no mundo vocês vão passar por aflição. E qual é a lição que eu tiro aqui? Vou repetir: Ele não nos promete blindagem contra a tribulação, mas Ele nos promete sim uma coisa: que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. E se nós temos, meus irmãos, a presença de Deus em nossas vidas, pode se levantar tribulação, pode se levantar aflição, opressão, perseguição e todos os sons da vida, nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Se nós temos a presença de Deus conosco, nós vamos passar por as aflições, nós vamos passar por as tribulações, nós vamos passar por a adversidade. E eu vou dizer para os irmãos: aquele cristão que está em Cristo e está na paz de Cristo, ou seja, tem a paz de Cristo em sua vida, ele é capaz até de passar por as tribulações alegre, com alegria, com sentimento de alegria. É igual a música do nosso querido irmão Lázaro, que descansa no Senhor: vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus e dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos a paz que excede todo entendimento humano em nossas vidas. Porque nós temos a paz dada por Deus, que nos garante isso, essa paz, essa tranquilidade em meio às aflições e em meio às adversidades da vida. Louvado seja Deus por isso. O quarto ponto que eu quero trazer para os irmãos é a continuidade do versículo. Primeiro ele diz: tenho-vos dito isso. Segundo, para que em mim tenhais paz. Terceiro, no mundo tereis aflições. E quarto, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós falamos em ânimo, o ânimo é um atributo da alma. O ânimo é um atributo da alma. É aquilo que é a disposição para a nossa vida. Por exemplo, se você não tiver ânimo em sua vida, você não tem graça de viver, você não sonha, você não projeta nada. O maior exemplo é se você parar para olhar uma pessoa que está desanimada. Quando a gente está desanimado com alguma coisa, a gente tem vontade de fazer nada? Não tem vontade de nada. É ou não é? É muito simples. Agora, quando a gente está animado, a gente tem vontade de fazer tanta coisa. Nem terminou aqui, já está pensando em outra coisa maior ainda. Sim ou não? Porque estamos animados, porque temos ânimo. Então o ânimo é um atributo da alma que nos dá o sentido para viver. De sonhar: rapaz, eu estou animado, eu vou fazer aqui a faculdade e eu estou animado, eu vou construir a minha casa, eu vou reformar. Eu estou animado, eu vou fazer aquela viagem. Quando a gente está animado, a gente tem sonhos, tem projetos e tem objetivos. E isso não é pecado, tá certo? Sonhar, projetar não é pecado, de forma alguma, de jeito nenhum. Nós temos que sonhar, nós temos que ter sonhos, projetos e objetivos. Porque quem não sonha, meu irmão, pode morrer. Você não sonha, você não tem vontade de nada. Nós temos que ter ânimo. Mas a grande questão é: Jesus diz que no mundo
nós teríamos tribulações. Aí em seguida ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como podemos ter ânimo em meio às tribulações? Talvez aí esteja a chave para a mensagem de hoje. Como é que eu posso ter ânimo em meio às tribulações? Como é que eu posso ter ânimo, estar animado em meio às adversidades da vida? Como é que eu posso estar animado quando alguém da minha família está enfermo, muitas das vezes? Como é que eu posso estar animado quando eu estou passando por uma prova terrível? Como ter ânimo? Eu quero deixar para vocês aqui rapidamente 3 exemplos, 3 pontos para você estar animado, ter ânimo em meio à tribulação. Primeiro ponto: como ter ânimo em meio à tribulação? Primeiro, tendo fé. Como ter ânimo na tribulação? Tendo fé. A fé, a nossa fé, ela é a força que produzirá em nós ânimo. Então nós temos que ter fé, nós temos que crer. Ah, pastor, mas está difícil, a dificuldade é muita luta. Continue crendo, continue tendo fé, continue crendo. Salmo capítulo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor os livra. Temos que crer, meus irmãos. Eu estou em meio à aflição, eu estou em meio às dificuldades, então eu tenho que continuar animado. E uma das formas é crendo, tendo fé, mesmo em meio à adversidade, mas eu continuo crendo. Sabe por quê? Como a própria palavra diz: aquele que me fez a promessa, ele é fiel, e ele zela pela sua palavra. Ele zela, ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Então há essa lição: como passar pela tribulação com ânimo? Primeiro é tendo fé. A nossa fé vai produzir ânimo. Segundo, é lendo, buscando a palavra de Deus. Meus irmãos, está vendo esse livro que você está em sua mão, no seu colo? Essa Bíblia Sagrada, não é? É o único livro. Vou dizer para você, a Bíblia é o único livro que quando você abre ela e você começa a ler, é o único livro que o autor está presente. É o único livro que quando você começa a desbruçar, a ler, o Senhor vai estar falando ao seu coração, lhe dá uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. É o único. Por isso que não podemos se apartar da palavra de Deus, da Bíblia. É o único. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Capaz de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir a intenção do nosso coração. É a palavra de Deus. Então, como ter ânimo em meio à tribulação? Lendo a palavra de Deus. E terceiro, como ter ânimo em meio à tribulação? Essa talvez seja a mais fácil. Pense em coisas boas. Pensar em coisas boas. A gente tem que procurar selecionar os nossos pensamentos em que a gente está gastando tempo do nosso dia pensando. Às vezes a gente pensa tanta besteira, é ou não é? Pensa tanta bobagem, pensa tanta coisa ruim. Então nós temos que pensar em coisas boas, coisas positivas e não negativas. Lamentações capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, pensamentos bons, meus irmãos. Traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança.
E o que é que nos dá esperança? É Deus. Então nós temos que trazer à nossa memória, meus irmãos, os grandes feitos estarrecedores de Deus. Nós temos que trazer à nossa memória, meus irmãos, que nós temos um Deus que está batalhando em nosso favor. Nós temos que trazer à nossa memória as palavras desse Deus que nos garante a nossa segurança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Pensar em coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha só que palavra linda do apóstolo Paulo. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então coloque coisas boas em sua mente. Coloque coisas boas em sua mente. Sabe por quê? Porque é muito simples, é uma questão de lógica. Vem para a nossa mente para que desça para o nosso coração. Então nós temos que colocar pensamentos bons em nossa mente, para que o nosso coração, meus irmãos, venham ter boas intenções. Provérbios nos manda: olha, tem cuidado com o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por que tem tanta gente que é amargo, que é difícil, gente que vive desconfiando de todo mundo, só pensa besteira, só pensa coisas ruins, aí o coração fica amargurado? Por isso que nós temos que pensar coisas boas, por isso que temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à nossa memória tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for digno de louvor e honra e glória de Deus. Nisso é que temos que pensar. E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima. Coloque o seu pensamento e o seu coração nas coisas de Deus, no reino de Deus. É muito simples. Simples. E para encerrar, ele termina dizendo para os discípulos: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Prestem atenção agora em toda palavra nesse versículo 33 que Jesus dá para os discípulos, e agora ele fecha com chave de ouro. Primeiro ele diz: olha, eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, vocês vão ter paz quando vocês estiverem em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês tenham de bom ânimo, tenham com alegria, porque eu venci o mundo. O que é que ele quis dizer para os discípulos? E o que é que ele diz para nós hoje à noite? Eu venci o mundo. Meus irmãos, se ele venceu o mundo, e se nós temos a certeza que ele está conosco, vai ser só uma questão de tempo para que também venhamos vencer o mundo, para que venhamos vencer, porque aquele que venceu está conosco. Aquele que venceu, ele está conosco. E ele nos diz: se a gente tiver nele, meu irmão, nós vamos ter a paz que vai exceder todo o entendimento humano. Se a gente tiver nele, nós vamos passar pelas tribulações e as adversidades. Se a gente tiver nele, nós vamos ter bom ânimo em meio às aflições e vamos vencer. 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. Então agora eu quero encerrar e eu quero concluir e dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei o que os irmãos que estão aqui presentes têm passado. Cada um sabe dos
dos momentos difíceis, das lutas, das tribulações, das adversidades que tem passado. Cada um sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não perca a esperança. Continue crendo. Continue acreditando. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes é difícil, é complicado. Mas Jesus não disse que seria fácil. Ele disse? Não disse. Ele disse que a gente ia ter aflição. Ele disse que a gente ia passar por tribulação. Mas ele disse: tenha de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, eu estou com vocês, vocês vão vencer. Então, baseado nessa palavra, não perca a esperança. Não perca, continue crendo. E que a cada dia nós venhamos confiar mais no Senhor. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades da vida, nós temos que crer e saber que o Senhor sempre estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que temos que passar pelas adversidades e as tribulações, tendo fé e esperança e tendo bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Amém? E para encerrar, eu quero dizer para os irmãos que em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Jesus, certo? Não é no pastor, não é no apóstolo, não é no diácono, não é no bispo, não, é em Jesus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores.